Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Lucoate. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um lanche delicioso, conhecido como joelho de presunto e queijo. Bora aprender? Vamos para os ingredientes da massa. 500 gramas de farinha de trigo, pode ser um pouquinho mais ou menos. 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de chá de sal. 1 pacotinho de fermento biológico de 10 gramas. 1 xícara de chá de leite morno. 1 ovo. E 1 colher de sopa de margarina. Ingredientes do recheio: 250 gramas de presunto e 250 gramas de mussarela. Orégano a gosto. E eu tô usando uma misturinha para pincelar, que é uma gema e um pouquinho de café para deixar mais douradinho. E o material que vamos precisar é um rolo. Para o preparo, a gente vai colocar num bowl o ovo, mistura com um garfo para colocar o açúcar e a margarina. Mistura e coloca o leite que tá morno, então vai ajudar a derreter a margarina. Mexe mais um pouco para colocar o fermento. Mexe. E assim a gente põe o sal. Agora podemos acrescentar aos poucos a farinha. Na farinha a gente vai vendo se a quantidade está muito ou pouco, então por isso que tem que ir colocando aos poucos. E com as mãos a gente consegue saber se está no ponto. Se ainda estiver grudando, a gente coloca mais um pouquinho. E continua mexendo. Agora eu passo para a bancada para ficar mais fácil de sovar. Então, com as pontas dos dedos, eu vou mexendo nessa massa. Se tiver grudando, pode acrescentar na bancada um pouco mais de farinha, porque fica mais fácil de sovar. E agora, a gente pode deixar por 30 minutos para crescer. Após essa massa crescer, a gente pode colocar farinha na bancada e colocar a massa para abrir com um rolo. Polvilho mais um pouquinho de farinha. Então a gente vai abrindo, tem que deixar ela bem grande e não pode deixar muito grossa, porque ainda vai crescer mais um pouco. Quando a gente conseguir abrir o máximo que der, a gente vai arrumar com uma faca as pontas para ficar retinho. Então, tira o excesso, vou dar uma ajeitada. Tira mais um pouquinho embaixo e nas laterais. Tem que ficar o mais reto possível para a gente acrescentar o recheio. A gente coloca o recheio no meio. Pode colocar inteiro mesmo, de ponta a ponta. Fica mais fácil o presunto e a mussarela estarem misturados, porque assim dá para colocar. E agora a gente pode jogar o orégano por cima. E com a pontinha de cima, a gente coloca até um pouco abaixo do recheio. A gente vira
coloca até um pouco abaixo do recheio e aperta com as pontas dos dedos para não abrir. E a de baixo a gente passa por cima da massa, aperta também para não abrir. A gente vira assim para ficar por baixo, aperta bem e agora a gente pode pincelar a gema com a misturinha de café para ficar bem douradinho. Tem a opção também de pincelar depois que já tiver na forma antes de ir ao forno. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem. Agora a gente pode medir mais ou menos 3 a 4 dedos e cortar. Assim ele já vai estar no formato certinho para ir para a forma, que eu coloquei papel alumínio e untei com um pouquinho de manteiga. Agora eu vou fazer com o restante da massa que sobrou. Abro da mesma maneira, deixo ela bem grande, tiro o excesso para ficar retinho e agora já venho com o recheio. Coloco de ponta a ponta. Coloco também o orégano. E agora eu já posso virar as pontinhas até um pouco abaixo do recheio. Aperto com os dedos e puxo com a ponta de baixo e passo por cima. Viro o rolo, aperto direitinho para não escapulir o recheio por baixo. E corto para fazer o formato do joelho. Dessa vez eu vou colocar na assadeira e passar a gema com café depois. Venho com a misturinha e pincelo em todos para reforçar. E sobrou mais massa, sobrou um joelhinho ali pro lado de fora, porque eu vou utilizar mais uma assadeira. Coloco orégano para enfeitar por cima. E podemos levar ao forno por volta de 30 minutinhos. Passados os 30 minutos do meu forno, o tempo vai depender do forno de vocês, se ele demora mais tempo para assar e dourar ou não. Agora eu vou transferir pra gente servir. Tá com a cara muito boa. Renderam 13 grandes do tamanho lanche e 5 do tamanho pequeno. Vocês podem fazer esses pequenininhos para festa ou grande, para servir para os convidados. Não é que ficou lindo esse lanchinho? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!